A Venezuela vive uma crise desde o dia 12 de fevereiro, quando milhares de pessoas saíram às ruas em protesto contra o governo de Nicolás Maduro. As manifestações deixaram mortos e feridos. Maduro é o herdeiro político de Hugo Chávez, que há 15 anos implantou no país o projeto bolivariano. Conversa comigo o professor de Relações Internacionais da PUC Minas, Javier Vadel. Bem-vindo. Obrigado. Mais uma vez, né, Javier? Javier, como é que você entende o acirramento, né, dessas tensões que não vieram agora, do início desse ano, né? Ela vem num crescente já a há situação bastante venezuelana tempo. é uma situação muito complicada no que concerne o panorama político e a polarização política do país, que vem desde a refundação do Estado por parte de Hugo Chávez, né, um movimento que ele liderou, né, quando foi eleito a partir do ano 98. Foi mais ou menos em 2000 quando Hugo Chávez decide acelerar esse processo de refundação do Estado, de um Estado que já estava, o regime político em decomposição, depois da dissolução e do Caracazo, né, que aconteceu com a morte de mais de 2.000 pessoas. Para quem não acompanha e tal, que era uma proposta de ter um Estado socialista, né, priorizar exatamente, com elementos muito ecléticos, mas com um discurso fortemente de esquerda. O discurso do Hugo Chávez foi se radicalizando à medida que aconteceram alguns episódios políticos, como foram fundamentalmente a tentativa de golpe de Estado em 2002 e posteriormente de tirá-lo do poder. De tirá-lo do poder, que foi um golpe de Estado, ou seja, tiraram do poder, mas ele voltou porque tinha apoio maioritário não só da população como das Forças Armadas. E os Estados Unidos tiveram grande participação nesse Tiveram episódio. participação, logicamente negada, mas tiveram participação, e outros governos também. Se fala que a Espanha também teve participação, mas e a greve dos petroleiros. A partir desse momento, Hugo Chávez se viu enfrentado a um dilema no qual, logicamente, que polarizou a sociedade venezuelana, mas é o dilema de sobrevivência do próprio regime e de aproximação às bases sociais para sustentar o projeto bolivariano. Aí entra em jogo, nesse período, a ajuda que Fidel Castro oferece a Venezuela, com médicos, com assistência e com o alerta: olha, você tem que preocupar com a população de baixa renda se você quer criar um movimento popular de esquerda eclético, porque ele citava Marx, citava Jesus Cristo como primeiro socialista. Então, não podemos falar que é uma raiz marxista-leninista ou maoísta no estilo da Guerra Fria. Ele recria essa esquerda a partir de uma conjunção de discursos, né? Agora, esse é um aspecto, assim, digamos, do que está acontecendo agora, é o aspecto ideológico, não é? Que promove esse racha. Exatamente. O país está rachado, podemos dizer assim. O país está rachado, mas a rachadura não é bipolar, é multipolar dentro de cada polo. Por quê? O que eu quero falar com isso? Eu lembro que na minha análise anterior sobre a situação da Venezuela, eu apontava a divisão da direita nas eleições na qual o Capriles perde e Maduro ganha as eleições por pouca margem de votos. Toda a imprensa falava fundamentalmente da divisão na esquerda venezuelana, que sim, tinha uma ala mais abençoada pelo Hugo Chávez, que foi a de Maduro, mas tinha outra do Cabello, o presidente da Assembleia Geral, duas facções dentro do chavismo. Mas na direita ninguém apontava que sim tinha grandes divisões, que estão surgindo agora, surgindo com essa crise. Que é exatamente. Leopoldo Lopes, que liderou esse movimento com um viés golpista, de tirar o Maduro do poder. Isso não justifica a proposta a saída, né? A saída. Tinha cartazes, a saída do Maduro do poder. Cartazes violentos. Uma proposta. Nesse momento foi que Capriles se afasta da posição de López, né? De Leopoldo López. Mas Capriles já foi golpista também.
Sim, mas... Ele mudou de posição. Na minha análise anterior, eu apontei uma questão que ficou muito vaga, porque eu falei que houve uma chavização da política venezuelana. Em qual sentido? Em que Capriles entendeu que sem base popular ele tem pouca chance de governar. E que a aliança entre os setores das classes sociais venezuelanas tem que ser mais ampla. O primeiro que Capriles falou em relação a Leopoldo López foram duas coisas. A primeira é que ele, sem base popular, você não vai governar. E segundo, que não era ano eleitoral para fazer, ou para tentar isso, para tentar um movimento de tamanha força. Nesse sentido, a vestimenta de Capriles se parecia a de um Chávez branco, entre aspas. Ele usava o mesmo conjunto de símbolos, né? Conjunto de esportivo com a bandeira da Venezuela, só que priorizava a cor branca. No Hugo Chávez e Maduro prioriza, você vê a imagem é amarelo e vermelho, boné, o mesmo estilo que Chávez. Não estou falando que é a mesma política que implementaria, mas que na governação onde ele governa, né, no estado de Miranda, ele já aplica políticas sociais parecidas às missões venezuelanas, já se aplica. A proposta Isso no governo do Capriles. No governo do Capriles, e eles não... Porque ele é governador. Só para Governador esclarecer. Exatamente, Ele é governador de estado. Né? Eles parece que Miranda, estão, inclusive, ele está cooperativo com o governo Maduro. Não, ele está muito crítico, mas ele tem... Cooperativo em políticas públicas. Sim, isso aconteceu quando assassinaram a Miss Mundo com o marido há pouco tempo, que são outro elemento a ter em conta da política venezuelana, que independe do governo. Há um problema de segurança pública histórica na Venezuela. Né? Caracas é uma das cidades mais violentas do mundo, da América Latina, eu acho que está no número 1. A Venezuela, depois de Colômbia e México, são países, e Honduras, acho que Venezuela é um dos países com alto índice de violência. E essa questão de segurança pública, houve uma aproximação depois da morte da Miss Mundo, que impactou o mundo todo, não só a Venezuela. Chegou a notícia no Brasil, em todas partes. Mas eu acho que esse foi um ponto de inflexão. Essa aproximação não foi bem vista pela ala mais radical da direita venezuelana. Que agora é representada sobretudo pelo López, que está também buscando espaço para ele. Exatamente, visibilidade ele conseguiu. Professor, o que a gente escuta na mídia é, sobretudo, que existe um gatilho aí nessa história, que que são os problemas econômicos que o país está passando, não é? Quem foi para a rua? Né? Dizem que foi a classe média que foi para a rua. Foi só a classe média que respondeu ao chamado da oposição? Foi fundamentalmente a classe média, mas tinha elementos de vários setores. Teve estudantes também, estudantes universitários que participaram uma proporção importante do chamado às manifestações vestidos de branco. Mas eles representam classe média também. Representa a classe média, sim, fundamentalmente a classe média. Elementos de pequenos setores, pequenos comerciantes também saíram na rua a protestar contra o governo do Qual que é a proporção da classe Maduro. Média? Qual que é a proporção da classe média na Venezuela? Em números exatos não sei, mas a classe média, dependendo do que nós chamamos classe média, porque tem uma classe que era o que se chamaria classe C, é uma classe média tradicional, porque tem classe média histórica da Venezuela, né, regiões urbanas, que são opositores ao Hugo Chávez, foram opositores ao Hugo Chávez e são opositores ao Maduro. Fundamentalmente classes médias. Estamos falando de cidades como Caracas, por exemplo, regiões urbanas, no qual há muita desigualdade social. E tem um extrato social, nos últimos 10 anos, que se poderia equiparar a uma classe C brasileira, que são chavistas, na sua maioria, ou apoiam o governo de Maduro,
E que são pessoas que com acesso ao consumo que nunca tiveram historicamente. Sim, que podem estar incomodados com o fato de estar faltando produtos nas prateleiras, que tem lá um sério problema deve ter uns 50, em grandes cidades urbanizadas, Caracas sobretudo, mas lembremos que o Leopoldo López foi prefeito de um município do lado do Caracas, né? E Caracas deve estar 50-50 entre oposição e numa sociedade muito politizada, porque se observamos a participação, o voto não é obrigatório na Venezuela, a participação nas últimas eleições é altíssima, e historicamente antes do chavismo, já com os partidos, o COPE e a Ação Democrática, que eram os dois principais partidos antes do chavismo, as eleições eram ganhadas por pouca margem de votos. Então é uma sociedade que é politizada e se politizou ainda mais. E a última eleição do Maduro foi 50-50. Exatamente. Né? Quase que ele perde a Quase eleição. que ele perde. Isso deu esperança a Capriles tentando... Porque achou que ia ganhar. Né? Ele exatamente, ganhou muita força. Né? Mas Capriles reconheceu depois a derrota. Depois de um tempo, reconheceu a derrota. Mas qual que é tem chance do Maduro perder o controle da situação e esse projeto, enfim, o governo ser... Olha, há fatores desestabilizadores domésticos e externos. Evidentemente, a comunidade... Estados Unidos ainda não reconheceu oficialmente o governo de Maduro. Então é um indício de que há um problema. Estados Unidos é uma pedra no sapato. Então isso pode abrir caminho para golpe mais facilmente? Não sei, mas é um indício. Recentemente aconteceram eleições em Honduras, o país mais pobre da América Latina, conservador, onde existe a cidade mais violenta da América Latina. É um problema também. As eleições aconteceram sob irregularidades claras, mostradas pelos observadores internacionais. Automaticamente, Estados Unidos reconheceu a vitória do candidato que era afim deles. No caso de Maduro, logicamente que não é um candidato afim, mas os observadores internacionais reconheceram que não houve nenhuma irregularidade. Inclusive, historicamente, se algo temos que falar bem da Venezuela, nós podemos ter muitas críticas, né, é a lisura e o processo eleitoral. Nesse sentido, não pode ser colocado em questão isso. Inclusive, é muito mais transparente do que países mais desenvolvidos na comunidade internacional. Porque você tem o sistema eletrônico, automaticamente comprovante em papel. Agora, essa questão do fator externo é importante, porque a política de nacionalização de Hugo Chávez, continuada pelo governo de Maduro, fundamentalmente no setor petroleiro, estamos falando da principal reserva de petróleo do mundo, se nós contabilizarmos o petróleo comum e o pesado, na bacia do Orinoco. E é um petróleo de qualidade. Né? Uma parte sim, outra parte não é, mas é a primeira reserva se se somarmos os dois tipos de petróleo. Estamos falando de um país estrategicamente importante não só para o funcionamento do capitalismo mundial, mas sim para os Estados Unidos e algumas potências e algumas grandes empresas que têm interesse na área petrolera. O governo do Maduro acusa a oposição e o empresariado, né, que está na oposição de contribuir para esse desabastecimento. Você acredita que existe isso, que isso realmente aconteça? O problema é interessante porque você tocou num ponto que é estrutural e conjuntural. Estrutural no sentido que países, isso é batizado, né, pela economia como doença holandesa, né? Países que dependem de um recurso só, fundamentalmente o petróleo é o paradigma disso, eles tendem a importar mais do que exportar, porque há uma desfasagem no câmbio, né? Então a moeda valoriza. E historicamente, Venezuela importou, desde a década de 50, praticamente antes, importou seus produtos de consumo doméstico.
primeiro os Estados Unidos e depois foi gradualmente, a partir do governo do Hugo Chávez, a importar produtos de consumo do Brasil e da Argentina. Inclusive tentando estimular os investimentos nas áreas agrícolas para cultivar, porque não estamos falando da Arábia Saudita, para cultivar terras férteis que a Venezuela tem. É um problema estrutural da Venezuela, que se soma a um problema conjuntural da atual conjuntura da Venezuela, na qual sim existe desabastecimento e existe grandes oligopólios que controlam o fornecimento de alimentos. Por essa razão, o governo está empenhado, tentando, desde a época do Hugo Chávez, em diversificar isso, olhando para o Sul, para o Mercosul, para a Argentina. Lembremos que Hugo Chávez foi aquele que salvou, entre aspas, a maior cooperativa de laticínios da América, que é Sancor, da Argentina, para que não seja privatizada, em troca da exportação de leite, manteiga e derivados. O professor, só para deixar mais claro, que ainda não ficou claro para mim, o senhor acredita que esse caldo todo, essa polarização ideológica e essa crise econômica que o país está enfrentando, inclusive com a inflação, que já chega a 56%, pode derrubar o Maduro? Olha, Maduro está muito fraco, em primeiro lugar, por duas questões. Porque ele não tem a liderança do Hugo Chávez, não tem, embora tenha o cacife de todo um aparelho criado do Partido Socialista, exatamente, como herdeiro, né? Herdeiro. A única saída que ele tem agora é sentar e fazer uma negociação séria com a ala não golpista da direita, que é o Capriles, para dar um processo, para dar governabilidade a esse processo. Ele não está fraco, se colocarmos um paralelo com a Ucrânia, como presidente ucraniano. Por quê? Porque o governo de Maduro e o Partido Socialista Unificado Venezuelano tem forte apoio das Forças Armadas e da população. Tem base social forte. Então, nesse sentido, essa é a fortaleza de Maduro. Embora ele não tenha o carisma de Hugo Chávez. Ele depende dessa estrutura e desse apoio popular. Mais, talvez, do que Hugo Chávez dependeria. Então, é uma equação complicada. Se você me fala que vai acontecer amanhã, vai dar certo a negociação, vão tentar fazer boicote na Venezuela. A negociação que está sendo feita... a negociação que está sendo feita entre o governo e a aproximação ao diálogo, né? A população se manifestou ontem. O governo e a oposição, né? A oposição liderada por Capriles. Capitaneada por Capriles. Exatamente. Houve uma marcha pela paz, liderada por as mulheres que apoiam o chavismo, né? Mas também parece, tudo indica que também tem uma ala que também apoia a paz, no sentido que, bom, tem que esperar as próximas eleições. Agora, só para a gente avançar aqui, que o nosso tempo já está perto de acabar, como que esse caldo todo na Venezuela reflete para os países vizinhos e que papel tem o Brasil nessa história? Bom, em primeiro lugar, houve manifestações de apoio ao governo de Maduro, por parte do governo argentino, governos individuais. Houve algumas críticas a alguns governos de direita que Maduro fez. Eu acho que de maneira infeliz, que não precisava. Foi o caso da Colômbia? Colômbia não o governo em si, também, mas Chile também, com Piñera sobretudo. Um governo que está acabando agora e que Piñera também não tem nem sequer possibilidade de reeleição, porque não permite a Constituição. O segundo ponto houve umas declarações pouco assertivas do Mercosul e da Unasul como instituições. Eu entrei no site da Unasul, mas eu acho que ficou um pouco... O protagonismo dessas instituições devia ter sido mais assertivo. Você acha que eles tinham que ter... A posição que eles tomaram tinha que ser mais contundente? A fala, é isso? Lembremos o caso do Evo Morales, quando houve tentativas golpistas de alguns estados, províncias, e a Unasul saiu e reagiu muito rapidamente
para, inclusive, defender a legitimidade do governo de Evo Morales. Os nossos veículos aqui, a grande imprensa, de uma maneira geral, chamou atenção para a posição do Itamaraty, fez críticas, cobrou uma posição crítica do Itamaraty. Crítica em que sentido? Porque criticando o governo venezuelano. Eu acho que o principal o Itamaraty devia ter primeiro, é um pouco complicado, né? Porque se você faz uma crítica muito forte ao governo, você seria acusado de intervir nos assuntos internos. Então acho que isso o Itamaraty pondera também, né? Porque está intervindo nos assuntos internos do governo X ou Y. Segundo, eu acho que o primeiro é salvaguardar a questão da democracia e fomentar o diálogo entre as partes. Porque, no caso, o governo tem que controlar, o governo venezuelano tem que controlar milícias que são afins ao governo, que fugiram do controle em alguns casos. Mortes, se vamos contabilizar, é muito ruim colocar quantos chavistas morreram e quantos não chavistas. Entramos na polarização. Houve mortes de venezuelanos, que isso é importante. O importante é prevenir isso e levar ao diálogo. E talvez se propor como mediador desse diálogo, um diálogo sério, institucional, e de compromisso, de respeito a instituições de todo tipo, fundamentalmente democráticas. Instituições de liberdade de imprensa, que eu acho que também vacilou o governo Maduro de maneira afobada contra os jornalistas da CNN. Há denúncias de tortura. Há algumas denúncias, mas talvez não são. Tem que ver quem fez as torturas, que grupos. Sim, talvez ainda são notícias que... Mas tentar investigar isso ou entrar para favorecer essa mediação, logicamente, a cintura que Itamaraty tem que ter para não se apresentar como o Brasil intervindo nos assuntos internos, mas que tem responsabilidade como a potência do Mercosul, a potência da América do Sul. O Brasil tem responsabilidade, sim, direta na região e fundamentalmente no membro do Mercosul. Javier, foi um prazer tê-lo aqui. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês. Espero que tenha ajudado para refletir um pouco sem ficar polarizando a situação e esperar um fortalecimento da democracia venezuelana, né? Mundo Político conta com isso. Eu conversei com o professor Javier Vadel, que é professor de Relações Internacionais da PUC Minas. O nosso assunto aqui, esse momento de tensão na Venezuela, de manifestações, enfim, tentando entender o que está acontecendo no país vizinho. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.